Eu havia virado nessa última direção mecanicamente e estava caminhando ao longo da solitária estrada alta, ociosamente imaginando como as jovens moças de Cumberland seriam, quando em um segundo fiquei petrificado ao sentir o toque de uma mão pousando levemente em meu ombro. Virei-me em um instante, com meus dedos apertados em volta da empunhadura da minha bengala. Em um momento, cada gota do sangue do meu corpo foi interrompida e eu devo ter ficado lívido, ali, no meio da estrada, como se naquele momento tivesse saído das profundezas da terra ou caído do céu. Estava a figura de uma mulher solitária, vestida de branco, da cabeça aos pés. Tinha uma expressão de inquérito cravada em seu rosto, e seu dedo apontava para a nuvem cinza sobre Londres, enquanto eu a encarava. Foi na estrada ao luar que um jovem professor de desenho encontrou a misteriosa mulher de branco, apenas para ser atingido por sua estranha semelhança com sua pupila, a bela herdeira Laura Furley. Quem é essa mulher fantasmagórica de branco? E que segredo ela tem sobre Sir Percival Glyde, o sinistro noivo de Laura? O emocionante romance de suspense começa em um tribunal de Londres, onde um inquérito sobre uma suposta morte está em andamento. À medida que vários personagens relatam o que sabem, o arrepiante conto de amor, ganância e insanidade ganha vida e o segredo é revelado. Perseguindo questões de identidade e insanidade ao longo dos caminhos e corredores das casas de campos inglesas e de um manicômio, Walter Cartwright, ao lado de Miss Halcombe, viverão as mais estranhas e inusitadas coincidências.
Oiê! Bem-vinda ao vlogão de leitura de A Mulher de Branco, de Wilkie Collins, o nosso queridinho conhecido pelo romance sensação. Eu não poderia estar num dia melhor para ler essa história do que num dia chuvoso e que de repente nublou tudo e ficou uma tardezinha bem cozy, escurinha e chuvosa para ler esse romance sensação de Wilkie Collins. Eu já li um pedaço do livro, já estou na página 64. E essas 64 páginas, apesar de ter demorado alguns dias para eu ter feito, todas as vezes que eu peguei esse livro, eu simplesmente li bastante para chegar até aqui. Eu já tinha lido, como eu já falei para vocês algumas vezes, A Pedra da Lua, do mesmo autor, e eu simplesmente fiquei fascinada pela escrita do autor. E eu não imaginei que eu poderia ser tão surpreendida nessa leitura, já que eu já esperava que fosse um livro bom. Mas tem sido um livro excelente para mim, A Mulher de Branco, de Wilkie Collins. É um livro bem a cara do autor, que é conhecido pelos seus romances sensação, né? Tem aquele quê de mistério, tem a ambientação mais gótica, mais sombria, apesar de não... É incrível isso, é incrível. Apesar de não ser descrita dessa forma, essa história, sabe? Ela tem uma ambientação comum de Londres e eu acho engraçado que o Tamisa, ele sempre tá ali de pano de fundo nessas histórias. E eu tô amando. A escrita desse autor é fascinante. Se você nunca leu nada de Wilkie Collins, eu te aconselho muito que você faça isso por você, minha amiga, porque ele é muito incrível. Agora, eu vou ler pra vocês a sinopse dessa história e vou contar pra vocês o que eu tô achando até este momento da leitura. E vou fazer uma leitura com um cafezinho da tarde aí com vocês. Ali, no meio da noite, na larga e enluarada estrada, como se tivesse naquele momento surgido da terra ou caído do céu, estava a figura de uma mulher solitária, vestida da cabeça aos pés, toda de branco. Assim que o jovem Walter Hartwright, professor de desenho, encontra pela primeira vez a misteriosa mulher, sua vida muda para sempre. Após deparar-se com a estranha aparição, o professor de desenho da bela Laura Furley, que estranhamente tem enorme semelhança com a misteriosa aparição, é envolvido num emaranhado de eventos. Quando percebe, está caído de amor pela aluna,
ao mesmo tempo que mergulha de cabeça nos planos de Sir Percival Glyde e de seu charmoso amigo, o Conde Fosco, um nobre que conquista a todos pelos seus modos atraentes. Perseguindo questões de identidade e insanidade, ao longo dos caminhos e corredores das casas de campo inglesas e de um manicômio, Walter, ao lado de Miss Holcomb, viverão as mais estranhas e inusitadas coincidências. Eu amo. Eu acho que Wilkie Collins, ele tem um jeito todo especial de escrever sobre as histórias dele. Ele tem até um senso de humor, né, que ele consegue colocar nas histórias dele, sem ser com piadinhas. Eu acho isso muito engraçado e muito divertido das histórias dele. O que acontece aqui, onde eu tô, esse professor de desenho, Walter, ele recebe uma proposta para trabalhar, ele mora em Londres, e ele recebe uma proposta para trabalhar no interior. E aí, ele meio que na verdade, ele se candidata a essa vaga, ele é aceito, e ele resolve ir. No dia em que ele tá indo, né, para essa casa no interior, de um figurão lá, rico, no caminho, ele encontra uma mulher na estrada, muito misteriosa, toda vestida de branco, na calada da noite, e simplesmente pede ajuda para ele. E aí ele fica muito assustado, porque uma mulher toda vestida de branco, numa estrada, de noite, é muito suspeito. Ele fica super assustado, essa mulher é muito tagarela, fica conversando com ele e pede uma certa ajuda para ele, e ele ajuda. E aí que depois ele chega na casa, né, onde ele vai ser professor de duas moças, na verdade, de duas moças, e aí ele compartilha essa história, e uma dessas moças fala pra ele que vai ajudar ele a desvendar o mistério de quem é essa mulher de branco. E aí tem todo o desenrolar da história. E eu tô achando divertidíssimo, divertidíssimo, assim como A Pedra da Lua. E eu não sei porque eu não esperava que fosse tão bom quanto A Pedra da Lua. E eu só tô na página 64. Eu estou amando mesmo essa leitura. E vou compartilhando aí com vocês ao longo dela. Eu espero até o final dessa leitura te convencer a ler mais livros de Wilkie Collins. E se você não leu nenhum, te indicar a começar. Inclusive, essa edição está belíssima. Maravilhosa. Agora, minha amiga, que eu já contei pra vocês mais ou menos aí do que se trata essa história, eu vou fazer a minha leitura com um belíssimo e delicioso cafezinho da tarde. William Wilkie Collins começou a escrever A Mulher de Branco no dia 15 de agosto de 1859, e a publicação serializada de seu romance teve início no dia 26 de novembro de 1859, em 40 partes, com a conclusão da narrativa publicada na edição do dia 25 de agosto de 1860. Paralelamente, o romance também era impresso na revista americana Harper's Weekly, com o último capítulo publicado na edição de 8 de setembro de 1860. Ainda em 1860, A Mulher de Branco foi republicado como um three-decker, que é uma espécie de história dividida em 3 partes, pela editora Sampson's Low Son Co., e prefaciado pelo autor, que aproveitou a oportunidade para agradecer a recepção calorosa de sua obra. A primeira tiragem de 1.000 cópias esgotou-se no dia do lançamento, e uma segunda tiragem de 1.350 cópias foi inteiramente vendida já na semana seguinte. A recepção calorosa a qual o autor se refere não é um exagero. Sua obra se popularizou tanto à época que as lojas não tardaram em vender perfumes e peças de vestuário da Mulher de Branco. Nas festas, os convidados dançavam valsas e quadrilhas inspiradas pelo romance.
O futuro primeiro-ministro William Gladstone deixou de comparecer ao teatro para continuar sua leitura de A Mulher de Branco. O poeta Edward Fitzgerald leu o romance ao menos 5 vezes. Thackeray passou o dia inteiro apenas lendo, e o príncipe Albert, um grande admirador da obra, enviou uma cópia do livro ao barão Stockmar. Alguns críticos chegam ao ponto de afirmar que A Mulher de Branco foi o romance mais popular escrito na Inglaterra oitocentista. Bebês foram batizados de Walter em homenagem ao protagonista. Fosco tornou-se um nome comum para gatos domésticos e durante a publicação serializada faziam-se apostas nos clubes sobre qual seria o segredo do Sir Percival.
Wilkie Collins nasceu em 8 de janeiro de 1824 em Londres e faleceu também em Londres em 23 de setembro de 1889. E foi um romancista sensação inglês, um dos primeiros mestres da história de mistério e pioneiro da ficção policial. Sério, e para além de... Wilkie Collins era filho de William Collins, um pintor paisagista. E ele desenvolveu o dom de inventar contos ainda quando era um estudante em um internato particular. Seu primeiro trabalho publicado foi um livro de memórias de seu pai, falecido em 1847, Memórias da Vida de William Collins, que foi publicado em 1848. Sua ficção veio logo depois, com Antonina ou A Queda de Roma, em 1850, e Basil, em 1852. Um conto altamente colorido de sedução, vingança, com um cenário contemporâneo de classe média e passagens de realismo intransigente. Em 1851, ele iniciou uma associação com seu amigo Charles Dickens, que exerceu uma influência formativa em sua carreira. Em sua amizade, Collins e Dickens se influenciavam mutuamente. Inclusive, sob a influência de Dickens, Collins desenvolveu um talento para caracterização, humor e sucesso popular, enquanto a dívida do escritor mais velho para com Collins é evidente nas estruturas de enredo mais hábeis e cheias de suspenses de romance, como em O Conto de Duas Cidades, publicado em 1859, e Grandes Expectativas, que foi publicado entre 1860 e 1861. Posicionamento de Collins em relação ao... E foi durante a década de 1860 que Collins então alcançou a sua fama duradoura com seus 4 principais romances, que foram A Mulher de Branco, que foi quando deu o boom mesmo dele como escritor, em 1860, Sem Nome, em 1862, Armadale, em 1866 e A Pedra da Lua, em 1864. Esses foram os 4 principais romances do autor. Collins vai tratar do casamento como um local de conflito, confusão e intriga, e também um meio de resolução, no momento ali das décadas de 50 e 60, que o casamento estava sendo reavaliado socialmente como um contrato legal, com muitas implicações sociais. Vai representar figuras masculinas e femininas andrógenas ao lado de modelos convencionais de feminilidade e masculinidade, e a representação dele ali de raça e o papel que o imperialismo desempenha na sociedade inglesa mostra que existe exploração do self. A gente sabe que isso é uma grande questão na ficção sensacional, por exemplo. A gente vai ter nos últimos anos um interesse crescente na produção geral da escrita de Collins, para além dos romances mais famosos ali, The Moonstone, The Woman in White, Armadale, refletido e gerado pela crescente disponibilidade dos trabalhos ali e reimpressões e boas edições, como a Oxford, por exemplo. A gente vai ter a imagem mais simplista de Collins como um rebelde vitoriano sendo revisada e complicada pela que agora é considerada a biografia definitiva The King of Inventors, A Life of Wilkie Collins, da Catherine Peters, que saiu em 91, que vai investigar e complicar a vida pessoal de Collins e traçar uma teia intrincada ali de amizades literárias, artísticas e teatrais. A gente vai ter as cartas dele sendo publicadas, que vai ser The Moonstone, e através do artigo do Ronald R. Thomas, The Moonstone, ficção policial e ciência forense, porque ele vai falar pra gente sobre como o Collins vai contribuir com o desenvolvimento do gênero da ficção policiais ingleses, como uma narrativa complexa que vai trazer no desdobramento a consolidação da sua posição como o protótipo do romance policial inglês. E por que o Thomas vai dizer que isso acontece? Por causa da relação muito forte do The Moonstone, como não seja intencional, a investigação do crime. Vai ser uma estratégia muito interessante para o leitor e muito perspicaz do Collins, quando ele vai
propor isso e vai trazer um detetive que propõe um método científico que parece inquestionável do mero relato. E a gente vai ter em The Moonstone isso sendo colocado em prática, primeiro de uma forma frustrada e depois... E então eu li A Mulher de Branco, de Wilkie Collins. E só o que eu posso te dizer neste momento é que eu simplesmente amei. Eu já imaginava que eu fosse amar este livro, porque eu sou uma grande apaixonada por A Pedra da Lua, do mesmo autor. E eu fiquei fascinada pela escrita e pela forma, né, toda a narrativa dele em suas histórias. E eu esperava bastante gostar dessa história. E foi exatamente o que aconteceu. Essa é uma história que ela foi classificada como romance-sensação. É um romance sensacionalista, com mistério, com uma pitada de thriller ali. Então, estamos falando de um romance-sensação da era vitoriana, bastante bem escrito e bem desenvolvido. Este é um livro bem estilo Wilkie Collins. Aqui você pode muito bem e muito fácil identificar o autor, porque ele tem a forma dele de escrever. Não que ele escreva a mesma coisa, mas ele tem o jeito dele de escrever, né? As características dele. E eu acho incrível a capacidade dele escrever mistérios tão grandes. As histórias dele são longas e são regadas de muito detalhe, sem ser chato e sem ser muito monótono, sem ser arrastado, apesar de muitas páginas de um mistério. Nesse mistério aqui, eu já contei pra vocês aí basicamente a sinopse dele. Nesse mistério aqui, a gente começa com um mistério principal, que é dessa mulher de branco, que o personagem Walter Hartwright encontra ali nas ruas na calada da noite. E aí a história começa com esse mistério de fato. Só que esse mistério leva a um outro mistério. Desse outro mistério, a gente é levado a um romance policial, porque tem uma pegada policial aqui também nessa história. E aí, no final, a gente tem todo aquele desenvolvimento entregando tudo o que aconteceu na história, e aí você vai descobrir se você acertou ou não acertou nos seus palpites aí ao longo da leitura. Isso é que pra mim faz o livro ser fantástico, e a importância de você
anotar e criar teorias em toda essa história, porque no final tudo vai se amarrar, tudo vai ter respostas. Esse livro não é tipo Agatha Christie, que no meio do livro ela conta o mistério, a revelação, e o resto do livro ela só tá explicando como essa coisa se desenrolou. Não. Aqui as coisas vão se desenrolando, você vai tendo respostas, mas essas respostas vão virar novas questões, e essas questões só vão ser resolvidas no final do livro. Não resolvidas, mas você só vai entender, digamos assim, né? E uma coisa muito interessante que eu até me chateei um pouco, vou ser bem sincera, é que às vezes tem coisas que a resposta é um grande... Talvez seja isso, sabe? Fulano é meu pai? E tipo assim, se fulano é seu pai é uma grande questão do livro, não me coloque essa dúvida, porque eu quero saber a resposta. Foi só um exemplo, né? Só pra você entender, sabe? Ele dá um tipo, mas será que é isso? E é bem coisa de Wilkie Collins. Outra coisa bem interessante dessa história são os personagens. Personagens que são incríveis, sério. Assim, tem 2 personagens que, pra mim, entra assim até na minha lista de personagens mais bem escritos da literatura. Sério mesmo. Porque o Conde Fosco e Marion Halcombe são 2 personagens fascinantes. Eles são obstinados, eles são engraçadinhos, e eles 2 juntos entre aspas, né? Eles ali contracenando. É tudo na minha carreira, minha amiga. Sério, eles são maravilhosos, eles são muito bem escritos. Muito, muito, muito bem escritos. E o que eu preciso falar também sobre essa história é que ela é contada sob diversos pontos de vista, né? No início do livro, o narrador aqui fala que a história ela começa sendo narrada por Walter, e no meio do caminho a gente terá outros pontos de vista, porque complementa a história, faz todo sentido, é ótimo, inclusive faz a gente, tipo, meio que mudar um pouco de lugar na história, sabe? E é bem interessante, é bem importante mesmo essa mudança de pontos de vista. E tem um ponto de vista que é o diário de Marion Halcombe, e é sensacional, porque ela é uma personagem sensacional, sério mesmo. E quando está narrando essa senhora e o senhor Conde Fosco, sério, a história fica sensacional, você quer devorar essas partes. Eu preciso também falar sobre o Walter e Laura Furley, que, digamos assim, que ela meio que é a protagonista dessa história, mas ela é uma personagem muito fraquinha, assim. Eu não acho que foi um erro de Wilkie Collins, eu acho que realmente ela foi escrita do jeito que ele queria que ela fosse, né? Ela é bem apagadinha, ela é bem assim, sabe? Bem apagadinha mesmo. E Marion, que se mete em tudo pra ajudar a Laura, pra fazer Laura fazer isso, pra botar a Laura pra lá, pra botar a Laura pra cá. Elas são meio irmãs. E Marion é tipo a guardiã dela, sabe? E é muito sensacional também a relação delas, porque Marion é aquela irmã, a irmã brabona, sabe? E aí ela cuida de Laura com muito prestígio, com muito amor, assim, sabe? E aí ela toda brabona pra defender os objetivos de Laura, as causas de Laura. E o Walter também não é um personagem, assim, que pra mim se destaca muito no sentido personagem, sabe? Ele é importante pra história, ele narra muitas partes do livro, ele é meio que o herói, né, criado por Wilkie Collins nessa história. Mas assim, ele não tem um grande protagonismo, assim, eu falo no sentido marcante, sabe? Ele não é um protagonista marcante. Como, por exemplo, esses 2 que eu falei aí. Aí tem o Sir Percival, que é o rapaz ali que Laura talvez ela case. Não vou te contar muito, porque a história é boa de você ir degustando, sabe? Porque os acontecimentos vão rolando e você fica pensando, será que isso vai acontecer? O Wilkie bota mistério em tudo e é muito legal, muito, muito, muito legal, sabe? E Laura, ela é uma moça ali, gente, escrita na era vitoriana, ela não tá no século XXI, então ela toma decisões que são muito questionáveis para o rumo da própria vida, sabe?
E aí você questiona muito as decisões de Laura e você quer dar um socão na cara dela, quer amarrar ela no pé da cadeira, porque ela toma decisões muito questionáveis. Mas se Laura não tomasse decisões questionáveis, a história não ia andar pra frente, sabe? E assim, ó, chega num pedaço da história, assim, um pouco mais da metade pra frente, que é frenética. Frenética, eu tenho 2 dias assim, lendo sem parar. Toda hora eu quero pegar o livro pra ler, porque fica frenética. E, assim, eu acho que o ponto alto da história pra mim, a parte assim que foi pra mim escrita com os pés por Wilkie Collins, que foi a carta final que o Conde Fosco escreve. Sério, aquela carta ali, muito boa. Você consegue ouvir a voz do Conde Fosco narrando aquela carta. Sensacional. Eu amei A Mulher de Branco. Pra mim foi o suprassumo. Ele não tomou o meu lugar no coração de A Pedra da Lua, mas ele é igualmente sensacional. Eu indico muito, 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 muito as histórias de Wilkie Collins para que você leia. São histórias, são clássicos do romance sensação, que são super fáceis de ler, super gostosos, super fluidos e super inteligentes. Essa história aqui é de uma inteligência surreal. É o tipo de história maravilhosa. Você não entende como que o autor consegue escrever um mistério de 456 páginas. Isso porque a editora Pedra Azul, ela condensou a história numa diagramação para ficar um pouco menor, que você vê da Martin Claret, é bem grossão. Esse aqui é ótimo de ler, porque é ótimo de manusear, sabe? É perfeito. Você fica se perguntando como que ele consegue escrever um negócio desse gigantesco e ainda te deixar o tempo inteiro dentro da história, sabe? Essa história, ela não te perde. Ela não me perdeu em momento nenhum. História fascinante. Marquei pra caramba, mostrei aí pra vocês, né? Muito, muito legal. Esse é o tipo de história que eu, inclusive, te indico. Leia acompanhado de bastante canetinha, bastante flags, bastante post-it, o que você usa aí pra marcar livros. E se você não marca, marque. Ou então, se você não gosta mesmo, falando sério, pega um bloquinho ou um bloco de notas no celular, anote, sério. Teve várias questões que eu anotei aqui, coisas, sabe, teorias. Algumas eu acertei, algumas eu não acertei. Algumas ficou meio ali beirando o que eu achava. Algumas se encaixaram de outra maneira. É muito, muito legal. Muito, muito legal. Isso mexe com o seu imaginário, sabe? Deixa você criativo. Porque faz você pensar, faz você, sabe? Criar mesmo teorias na sua cabeça. Muito legal mesmo de ser lido. Eu indico super as histórias de Wilkie Collins. Não são clássicos difíceis de ler. Muito pelo contrário, são clássicos muito, muito legais de serem lidos. Lembrando que é preciso que você tenha uma certa vontade de estar na história. Não pegue um clássico desse com vontade de terminar logo, porque não faz sentido essa coisa de você querer ler as histórias muito rápidas para pegar o próximo livro. Não. Deixe a história, deixe essa história aqui, ela marinar do jeito que ela precisa na sua cabeça. Leia com vontade, sem, sabe, querer passar por cima das coisas. Porque às vezes você pode pensar, nossa, mas um mistério de 456 páginas, Deus me livre, vou morrer e não vou descobrir. Só vai, é sensacional, é sensacional. E com isso, eu te digo que a Pedra Azul está com o novo projeto no Catarse aberto e é nada mais, nada menos do que 2 histórias, não uma, 2 histórias de Wilkie Collins pelo Catarse. E o projeto gráfico tá incrível, eu tô ansiosa pra pegar isso na minha mão, sério. E o projeto ainda tá aberto, ele tá aberto até o iniciozinho de agosto. Eu vou deixar o link pra você aqui embaixo e lá dar uma olhada. O projeto, ele é composto por 2 livros, que
Sem Nome, que é o nome do livro mesmo, de Wilkie Collins. E é muito legal, né? Se você não conhece aí, olha a sinopse, é bem legal, tô bem ansiosa pra ler essa história. E um outro livro, que é um livro incógnita. A gente tá esse tempo todo aí do projeto, recebendo dicas desse outro livro. E eu tenho as minhas suspeitas, eu acho que é Basil. Eu fui procurar em várias sinopses do Wilkie Collins e eu acho que é esse. Mas mesmo assim, ainda tem outras desconfianças. E eu também fico direto ligada nos comentários, porque tem umas pessoas que têm mais conhecimento de base e elas vão sugerindo coisas e eu vou correndo pesquisar. E tem uns combos que você pode levar todas as 4 histórias de Wilkie Collins pra casa em capa dura. Sério, vocês já viram? Aí eu já mostrei o meu livro de A Pedra da Lua, capa dura, fitilho, ilustrações. Sério, 4. Inclusive, a Mulher de Branco também está nesse projeto. Capa dura, capa nova, capa nova. Ai, gente, a capa nova é tudo. É maravilhosa, é linda demais. Então são 4 livros de Wilkie Collins, capa dura, de colecionador mesmo. Fitilho, ilustração, pelo amor de Deus, tá a coisa mais maravilhosa do mundo. Vou deixar a foto aqui pra vocês, né, desse projeto com os 4. Mas você pode escolher como você quiser apoiar, inclusive com os e-books. O e-book de uma história, o e-book de 2, o e-book das 4. Se você quiser levar os 4 capa dura, mais os 4 e-books, também consegue. Assim, bem democrático para todo tipo de gosto, para todo tipo de vontade. Eu, como já tenho A Pedra da Lua e A Mulher de Branco, eu com certeza apoiei os 2 livros novos, porque eu gosto demais de Wilkie Collins. Sério, é imperdível. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vlogão de leitura de A Mulher de Branco, porque eu amei fazer, porque eu amei essa leitura. De coração, sério, eu amei demais. Eu espero que você tenha gostado até aqui. Eu te encontro no próximo vlog. Um beijo e tchau!